Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. No vídeo anterior, eu falei com você sobre renda fixa e renda variável. Até usei aquele exemplo engraçado para você entender melhor como funciona. Inclusive, se você não viu o vídeo e não entende muito bem como essas coisas são, já deixa a página aberta para você assistir depois. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Aproveita e já se inscreve no canal para não ficar perdendo mais vídeos. Então vamos lá. Como eu falei, eu disse no vídeo anterior que traria exemplos para poder ilustrar a historinha que eu contei em relação ao risco e o retorno desses tipos de produtos financeiros. E olha só, da mesma forma que você vai no supermercado para fazer suas compras e você tem a opção de escolher os produtos para poder colocar no seu carrinho, no investimento também é assim. Você abre a sua conta numa corretora de valores, é como se fosse um banco, dá para fazer pelo celular mesmo. Envia dinheiro para essa conta e aí pode partir para as compras. Depois eu quero trazer um vídeo mostrando um pouco dos meus investimentos, até para tirar algumas dúvidas de como esse processo acontece. E pode ter certeza que é mais simples do que você pensa. Mas o grande perigo da renda variável está aí, nas escolhas. Eu vou te mostrar nesse vídeo, aqui agora, alguns exemplos disso, tanto negativos quanto positivos. Mas antes, olha como é fácil hoje em dia termos acesso a informações que são importantes e relevantes para nós. Tem um site que eu acho bem bacana, que nos ajuda bastante nesse processo. Ele se chama Investidor 10. É só digitar na barra de pesquisa investidor10, o número 10.com.br. Eu vou entrar aqui agora no meu computador com você e te mostrar tudo como funciona. Então vamos lá. Olha só. Quando eu entro no site, essa aqui é a primeira página que a gente encontra. Aqui tem uma barra de pesquisa para que a gente possa pesquisar o ativo que a gente deseja, né? E aí eu vou descer para ver algumas informações interessantes. Aqui nós temos alguns rankings que o próprio site monta para nós. O meu objetivo aqui não vai ser decifrar essas siglas, o que significa cada coisa. Eu quero que você pesquise isso. Pode ser que em algum vídeo eu traga alguma informação ou outra, mas a ideia aqui é só te mostrar o caminho, você precisa traçá-lo. Então tem alguns rankings aqui que já são colocados, maiores receitas, maiores lucros, e aí eu posso ver, né, mais empresas que estão nessa categoria, que estão classificadas nesse ranking. E aqui também, ó, empresas que são mais buscadas no site. Banco do Brasil, Taesa, Petrobras. E aqui embaixo a gente está vendo a sigla, ó, PETR4, TAE11, BPAS3, né? Tem o Itaúsa, tem algumas empresas que são bem conhecidas, outras que não são tão conhecidas. Aqui o site ele separa por setores, setores de materiais básicos, setores de consumo que não são cíclicos. Temos também os consumos que são cíclicos, bens industriais, setor financeiro, a área de petróleo, gás e biocombustível. Então ele já dá isso para a gente, eu tenho a opção de ver mais opções de empresas que estão nesses setores, né? Tem empresas de utilidade pública, de saúde e assim sucessivamente. Telecomunicações, as empresas que a gente normalmente conhece. E além disso, ele me dá alguns artigos aqui para que eu possa ler e tirar algumas dúvidas que são específicas. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Vamos ficar ligados nos exemplos que eu tenho que mostrar para vocês. Então vamos lá. Só para mostrar como funciona, as informações que a gente tem, eu vou pegar um exemplo aqui da Klabin, que é uma empresa, que é uma indústria de materiais básicos. A gente vai ver como é que essas informações são apresentadas para nós. Dá uma olhada. Clicando lá na Klabin, ou então digitando na barra de pesquisa KLBN3, eu vou ter acesso a essa página aqui. Essa página vai me mostrar a cotação. Cotação é o valor que, se eu quiser comprar uma ação dela hoje, agora, nesse momento, está de 4,34. Me dá mais algumas informações que, se você passar a seta aqui, o mouse, nessa interrogaçãozinha, você vai ter alguma explicação bem simples, bem breve, mas são informações fáceis de encontrar no YouTube ou no Google. Ele me dá também, olha só, um gráfico, e aí eu posso escolher o tempo desse gráfico, de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, que eu consigo observar como que o preço funciona.
Isso aqui eu quero lembrar para vocês que a gente está falando da renda variável. Se é variável, com o passar do tempo, o valor dela alcança patamares diferentes, tanto para cima quanto para baixo. Olha que interessante esse gráfico de 5 anos da Klabin. Ó, em 2018 chegou a valer 7,78. Em 2020, 2,62. Então tem essa variação no preço. É por isso que eu disse, às vezes a trajetória, você tem que analisar o seu perfil para ver se você está disposto a passar por isso. Além disso, pesquisar essa empresa para ver se ela é algo que você está interessado em colocar no seu portfólio, em guardar, em investir, em ver o tempo passar para ela. E aí ele me dá de forma muito fácil, e eu não preciso nem de conta para isso. Olha só que interessante. Se você tivesse investido R$1.000 nesse gráfico de 5 anos, nessa empresa, hoje nós teríamos um patrimônio de R$ 751,23. Se eu tivesse, há 5 anos atrás, comprado R$1.000 dessa empresa e parou, não mexo mais com isso, só deixou o tempo passar, hoje o valor seria de 751, teve desvalorização com o passar do tempo. Isso a gente pode ver nesse gráfico. Então, olha só, se eu olho só nos 6 meses, em 6 meses eu teria uma valorização do meu patrimônio. R$1.000 aqui, que eu teria comprado a R$3,90, chegou a valer, em 2023, R$4,64. Então essas são as características interessantes que a gente pode começar a olhar, analisar, mesmo sem ter muito conhecimento matemático. Além disso, a gente tem algumas informações interessantes que você pode ficar livre para pesquisar. Esse site tem uma versão paga, que ele te dá mais informações, mas não precisa. Tá? Eu, particularmente, não uso esse produto pago. Já é informação demais o suficiente, a não ser que você queira se profissionalizar e queira ser um expert nisso. Ele me dá aqui alguns indicadores que você pode ficar à vontade para dar uma olhada nele, alguns históricos. Aqui é interessante que ele faz um checklist bem legal. Olha só, empresas com mais de 5 anos de bolsa, ele lista como ok. A empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, ou seja, em todos os últimos 5 anos, essa empresa não teve lucro em todos esses últimos 5 anos. E tem algumas que são selecionáveis ou não. Ele mesmo faz uma classificação, isso pode te ajudar a investir nessa empresa ou não. Além disso, tem alguns gráficos aqui de dividendo, tem empresas que pagam, ações que pagam dividendo, outras não pagam, mas também não é nosso interesse agora. Aqui embaixo, ele ainda conta uma história, ele explica o que é essa empresa. Olha só, é uma companhia brasileira caracterizada como a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Então eu estou te mostrando aqui um site que tem muita informação. Se você tem interesse em ver essas coisas, em saber se você vai curtir isso, ótimo. É um site que você vai ter informações o suficiente, não precisa buscar em muitos lugares. Mas depois também eu vou te mostrar, eu vou fazer um vídeo quando eu falar dos meus investimentos, citando qual que é a técnica que eu uso, o que eu usava no início, quando eu comecei. Até porque eu sou da área de exatas, eu gosto disso, mas eu reconheço que tem gente que não gosta muito. Então não precisa se preocupar com isso. Esse mundo continua sendo para você, é válido para você, pode te ajudar e eu vou te mostrar, tá? Mas vamos só concluir essa ideia aqui. A minha ideia agora, como eu disse, é trazer para nós os exemplos de algumas ações, de algumas coisas da renda variável que nos mostram esse problema em relação às escolhas. Então vamos lá. Eu selecionei aqui algumas ações primeiro. A primeira empresa que nós vamos analisar aqui é a Petz. Se você quiser pesquisar aí para ver como é que está na data que você está vendo esse vídeo, a sigla é PETZ3. É só digitar isso aqui que vai abrir. Olha o que aconteceu. Hoje, a cotação dessa empresa, se você quiser comprar uma cota dela, está de R$ 6,96. É um preço barato. Só que olha só, no gráfico dos últimos 5 anos, como é que está essa empresa? O que aconteceu? Em 2021, ela chegou a valer R$ 27,00, R$ 28,00. E hoje está valendo R$ 7,17, R$ 6,00, está na casa dos R$ 7,00.
É uma desvalorização muito grande. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, ou seja, nesse tempo aqui, e não vendeu nessa subida, hoje você teria um valor correspondente a R$ 517. Então, assim, a gente está suscetível a isso. Uma outra empresa que eu dei uma olhada é essa aqui, ó, a Lojas Americanas, de sigla LAME3. Olha só, hoje cotada a R$ 15,08. Olha que loucura o gráfico das Americanas nos últimos 5 anos. Olha quanta turbulência nós temos aqui, períodos de valorização, períodos de muita valorização. Teve um probleminha com ela, que teve essa queda gigantesca e ainda assim não conseguiu se recuperar. Olha uma outra ação que é muito interessante, no gráfico de 1 ano, vou colocar aqui o gráfico de 5 anos. Olha o que aconteceu com a Oi. A Oi, empresa de telefonia, que a gente está acostumado a ver aí as propagandas, Oi BR3. Olha que doideira isso aqui, né? Quanta turbulência, quanto processo difícil, quanta coisa para se aguentar. No gráfico do último ano, se você tivesse investido R$ 1.000, você teria hoje o equivalente a R$ 204, para você ver o quanto isso desvalorizou. Agora, dando um exemplo de fundo imobiliário, que é um pouco diferente da ação, olha só esse aqui. Esse aqui é o DEVA11, essa é a sigla dele. Hoje ele está custando R$ 60,75. Olha o que acontece com esses caras, olha o que a gente está sujeito, né? De certa forma, aqui deu uma apaziguada, ficou mais tranquilo, não sobe nem desce, varia um pouquinho, mas olha só, turbulências muito maiores, desvalorizações grandes, valorizações de novo. Um outro exemplo é esse HCTR11, um outro fundo imobiliário. Olha o gráfico dos últimos 5 anos do HCTR11. Começou aqui embaixo, valorizou, caiu de novo, subiu bastante, permaneceu ali numa boa média, depois teve uma queda relevante de novo. E aí, quem está nesse universo, quem faz parte disso, está suscetível. Está vendo cada dia, em cada período, tudo que isso acontece, e aí vem influência de governo, influência das próprias pessoas, porque o mercado ele é muito ligado, né, ao emocional, as pessoas mexem com o dinheiro de forma muito não aleatória, mas da forma como elas querem, da forma como os grandes funcionam, e nós estamos sujeitos a isso. Um outro e último que eu quero mostrar de negativo, né, entre aspas, é esse XPPR11, é um outro fundo imobiliário, né, esse é o código dele, a sigla dele, e olha o que aconteceu nos últimos 5 anos, né? Saiu de R$ 80 para R$ 22, R$ 23, olha só. E isso faz parte das nossas escolhas. Se você estuda e pode ser sim que você erre, não tem problema. Só que ao escolher algo desse tipo, nós vamos sofrer com o que acontecer com ele. Nós estamos suscetíveis a isso. Mas também tem exemplos que são positivos. Olha só, é o caso da Cielo. A Cielo, nos últimos 6 meses, ela deu uma subida considerável de R$ 4 para quase 6, né? No último ano. Quem investiu aqui a R$ 3,72 viu quase praticamente dobrar o seu valor. Um outro exemplo é a BB Seguridade, do Banco do Brasil. Olha só que gráfico bonito desse aqui. Nos últimos 5 anos, quem conseguiu comprar aqui nos R$ 17, hoje está vendo sua cota valer quase R$ 40. Um outro é a Gol, de linhas aéreas, GOLL4. Olha o gráfico do último ano da Gol. Quem comprou aqui a R$ 5, está vendo sua cota hoje valer 13. E também os fundos imobiliários. Olha só, o VISC11, esse aqui é um fundo imobiliário de shoppings. Depois eu vou falar um pouco mais específico sobre eles, tá? Teve gente que teve a oportunidade de comprar a R$ 90 e que hoje vê sua cota valendo 120. Isso é o gráfico do último ano. Um outro foi o que eu citei em um dos vídeos anteriores, que é o MXRF11, um dos fundos mais famosos que a gente tem aqui no Brasil. Olha só, teve nos últimos 5 anos, ele chegou a valer R$ 6, hoje ele já está valendo 11, quase R$ 11, quase o dobro. Então em um outro vídeo eu vou explicar
qual que é a diferença entre se investir em fundo imobiliário ou em ações. Mas esse vídeo era necessário para que você visse que com poucos cliques pelo celular, ou seja, em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho acesso a informações que são extremamente interessantes e que me ajudam nessas escolhas. Lembrando que tudo que foi mostrado aqui não é uma recomendação de investimento, você precisa fazer as suas próprias escolhas. E isso vem do estudo, das pesquisas. Mas aí você pode me perguntar, vendo esses gráficos, João, então qual é a melhor empresa? Qual o melhor fundo imobiliário que eu devo comprar? E eu te respondo, nenhum. Isso mesmo, nenhuma empresa, nenhum fundo imobiliário é bom o suficiente para levar o mérito de ser o melhor em tudo. Mesmo fundos, ações que têm a mesma característica, eles são diferentes. Por isso é necessário buscar informação. Investimento é algo que é simples, mas não é fácil. Eu já disse isso aqui em um vídeo do canal. E na caminhada você vai aprendendo, desenvolvendo métodos, entendendo como as coisas funcionam e montando a sua própria estratégia. Mas uma coisa é certa, não deixe de começar. Se organize, decida fazer diferente. Isso te fará colher resultados diferentes da grande maioria no futuro. Espero ter te ajudado com essas informações, espero que você não tenha se assustado com esses gráficos, com a quantidade de coisas que tem no site, mas que isso tenha te estimulado a continuar nesse processo. Então, até o próximo vídeo.